No próximo dia 22 de novembro, 7 pesquisadores da URGS vão partir do Porto de Rio Grande em uma expedição de circunnavegação antártica que durará aproximadamente 2 meses. A bordo do navio laboratório Akademik Trioshnikov, a equipe da URGS vai liderar um grupo de mais de 60 pesquisadores, vindos de países como Argentina, Chile, Peru, China, Rússia e Índia. Durante a realização dessa viagem, a URGS TV vai produzir uma série de programas abordando diversos temas dessa expedição. E o primeiro deles, você confere agora. A segunda circunnavegação costeira do continente antártico vai investigar todo o oceano, toda a atmosfera e geleiras do hemisfério sul. Isto é, o estado da mudança do clima num ano muito quente, com a maior diversidade de pesquisa a bordo do navio Tereshnikov, em 2 meses ao redor de toda a Antártica. A liderança científica de 61 pesquisadores de diversos países para estudo da meteorologia, do clima, gelo marinho, oceano, geleiras e mudanças climáticas na região austral, antártica e hemisfério sul, é um papel de destaque para a URGS. Então o Centro Polar e Climático está coordenando essa expedição. O que significa coordenação é dar apoio aos outros grupos que farão parte da expedição, que são muitos, né? São 8 países envolvidos, né? Então a gente vê tanto a questão da parte logística, o que cada grupo vai precisar de equipamento e como a gente trabalha nesse suporte. A Antártica é um depositário de informações. Tudo que acontece no mundo reflete na Antártica e tudo que acontece na Antártica reflete no mundo. Então, se tu tem um degelo muito rápido, essas correntes de água salgada, elas migram e elas regulam a temperatura no hemisfério norte. Então, se tu tem alterações, tu começa a baixar muito essa temperatura, tu vai alterar lá no Mar do Norte a temperatura do oceano. É um dos aspectos que começa a aparecer só com o derretimento de geleira. A contaminação dessas águas por microplásticos, por compostos orgânicos persistentes, isso representa a contaminação da água do oceano inteiro. A corrente de Humboldt, que é uma corrente marítima, ela tem 70 mil quilômetros, ela faz a volta no planeta inteiro. Também é uma reguladora de temperatura, também influencia o El Niño, também influencia as chuvas no Rio Grande do Sul. Então todo esse sistema está interligado, o planeta é enorme, mas ele está todo muito intimamente ligado. Acho que todos nós, de alguma forma, a gente tinha uma expectativa de um dia conseguir fazer uma circunnavegação ao redor da Antártica para levantar dados que são extremamente importantes para a gente entender a relação da Antártica com os eventos que têm acontecido associados às mudanças climáticas. É extremamente importante a gente ir no local. No momento em que tu tem e tu obtém algo no local do qual tu vai descrever, é muito mais confiável cientificamente do que tu simplesmente deduzir algo. Então, falando de ciência, é extremamente importante tu ir no local coletar o material. É um dado científico que tu coleta in situ. Então, no momento em que a gente vai até a Antártica, a gente tendo uma conexão com o Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui a gente também coleta material, né? A gente coleta a água da chuva. Quando a gente tem essa água da chuva daqui e consegue coletar um testemunho de gelo lá, e analisar as duas coisas, a gente vai usar modelos de circulação atmosférica para entender como que, por exemplo, uma massa de ar quente que passou por aqui chegou no Mar de Weddell. Mas a gente vai ter que ir até o Mar de Weddell para coletar esse material para a gente poder comprovar cientificamente que existe essa conexão e não simplesmente que a gente está deduzindo ela. Essencialmente, as 3 prioridades que nós elegemos pelo Centro Polar ou nesse tipo de expedição científica é monitoramento das massas de gelo, se elas estão fluindo mais rápido, perdendo neve e gelo, se rompendo à frente dessas geleiras. Então isso é uma oportunidade de campo e de investigação ímpar ao redor de toda a Antártica. A questão da atmosfera e o clima, isso é, as tempestades, o comportamento da interação entre o oceano e a atmosfera, entre a Antártica e os continentes, inclusive a América do Sul. E claro, a poluição atmosférica com microplástico, tanto no ar, que deve estar registrado nas amostras de neve e gelo, na neve que precipitou na Antártica,
e no oceano ao redor de toda a Antártica. Nós estamos preparando, então, nossos materiais para coleta, né? E o nosso estudo ele vai ser bastante focado em alguns poluentes, em especial os microplásticos. É algo também, né, que está correlacionado de alguma forma com o ambiente fora da Antártica, né? Então, a gente está querendo detectar esses poluentes numa escala global, né? A gente assume, então, como a Antártica não tem muitas fontes próprias, né? A gente considera como o nível base da poluição atmosférica no mundo o que a gente consegue detectar na Antártica, né? A gente tem, ao todo, 16 pontos de parada. O nosso grupo em específico é de perfuração, né, de obtenção de testemunho de gelo, de amostras de gelo, que a gente transforma em água e depois analisa essa água para entender os isótopos, como é que ela está formada, né, do que ela se constitui, né. Então, ao longo desses 16 pontos, a nossa equipe vai descer, né, ao redor da Antártica, né, e vai coletando material. O que a gente busca, né, nesses pontos e nesses materiais que a gente vai estar adquirindo lá e obtendo através desses testemunhos. Identificar, né, de alguma forma, os eventos extremos que acontecem ao redor do mundo, né, e conectar eles com essa neve, né, obtida. E como nós sabemos, ao redor da Antártica, a gente tem, pelo menos em um dia normal, 10 ciclones extratropicais, com sistemas frontais, frente fria, quente, tempestades, vento, ondas, e eles organizam rios atmosféricos de umidade dos oceanos tropicais, que é a fonte de umidade, para precipitar como neve no interior da Antártica. Então é a chance que nós vamos ter a bordo do navio de estarmos dentro das tempestades, medir a atmosfera, as suas componentes naquele exato momento ou naqueles dias, e essas coletas vão poder melhorar a nossa compreensão de quão rápido tem sido a transferência de umidade e vapor d'água da região tropical do Atlântico, do Índico, do Pacífico até o interior da Antártica. Similarmente, algo ocorre entre a Amazônia e o Rio Grande do Sul. E o que acontece lá reflete muito forte em todo o planeta e muito no Brasil, né? O Brasil é o 7º país no mundo que fica mais próximo do continente antártico, né? A gente às vezes vê como algo distante de nós, né? Como nós sendo um país tropical, mas pode ser sim, mas a nossa relação com a Antártica também é bem forte. O Rio Grande do Sul, por exemplo, fica mais próximo da Antártica do que da Amazônia, né? Então, é também um pouco mudar essa perspectiva, né, do que tem influência sobre nós, né? Então, acho que parte bastante daí os nossos objetivos, as nossas motivações para estar fazendo ciência lá, né? E o estudo das amostras de atmosfera no gelo e de isótopos no gelo pode nos explicar e auxiliar a compreender como funciona esse mecanismo e para verificar. Uma impressão que eu tinha é que eu não veria desastres ecológicos na minha vida. Eu achava que realmente vai derreter muito a Antártica, vai reduzir, vai aparecer um aquecimento global, nós vamos ter problema com o nível de oceano, vamos ter um problema muito mais sério com a agricultura por alteração de regimes de chuvas, secas severas e fenômenos meteorológicos extremos, o que já está acontecendo. Eu não pensei que fosse ver isso. Pensei que seria para outras gerações. E se nós tivéssemos visto e os nossos administradores tivessem acreditado no que a gente já dizia, talvez muita coisa tivesse sido evitada. No próximo episódio, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a tripulação da URGS que vai embarcar nessa viagem.